Oiê, tudo bem, gente? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Andei meio ausente por aqui porque eu sinto que sempre que eu abro turmas para um novo programa, esse processo todo de abertura de turmas, esse processo de conduzir um evento gratuito, o processo das aulas ao vivo de noite, esse processo ele acaba tendo um investimento energético de tempo e de vida muito maior do que vocês podem imaginar. Às vezes a impressão que a gente tem enquanto audiência, né, enquanto quem está participando como aluna desses processos, é que é aquela semana de correria, mas na verdade é um processo que dura 2 meses de planejamento e que continua acontecendo por quase 1 mês depois da abertura das turmas. Então eu sinto que é um momento que eu preciso me recolher um pouco, até como uma ferramenta para me reconectar comigo, me reconectar com o meu propósito. Abrir uma nova turma do Liberte acaba sendo um processo iniciático todas as vezes para mim, porque como é um programa que tem muito a ver com a minha própria história, tem a ver com os lugares que eu percorri dentro de mim, na minha cura pessoal, na minha cura dos meus relacionamentos, enfim, um processo que também não existe linha de chegada, então um processo que cada vez que eu revisito eu percebo que uau, eu olho para os meus pontos de força, eu olho para os meus pontos de vulnerabilidade. Acho que, na verdade, muito mais os pontos de vulnerabilidade do que de força, mas abafa. E aí eu preciso de um tempo para decantar tudo isso, um tempo para sedimentar todos esses processos, pra quando eu voltar, eu tá inteirinha aqui pra vocês novamente. Então esse vídeo aqui, ó, ele vai espontâneo, ele vai do jeito que for, ele não tem um roteiro, eu não sei o que vai sair daqui. É o que tiver que ser, será. Vamos rodar a vinheta então e começar tudo isso. Por aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda ao meu canal do YouTube, um espaço que eu venho frequentando desde o ano de 2012, trazendo percepções, reflexões, principalmente sobre a minha vida, sobre os meus processos, mas ao mesmo tempo eu sou psicóloga, então esses processos também acabam sendo amparados por todo o conhecimento que eu aprendi na minha formação clássica, por todo o conhecimento que eu venho ganhando ao longo dos últimos anos no meu próprio processo de investigação pessoal. E pra você que tá chegando por aqui agora e não sabe, e até mesmo pra você que tá aqui faz tempo, eu acho que é sempre bom a gente entrar na mesma página do livro. Todas essas minhas buscas pessoais, amparadas pelo profissional, mas que antes de tudo são buscas pessoais, elas têm a ver com uma dificuldade muito grande que eu sempre tive de me relacionar com as pessoas. Não porque fosse difícil pra mim me relacionar, muito pelo contrário, eu sempre fui uma pessoa falante, sempre fui uma pessoa extrovertida, uma lua em gêmeos que não me deixa mentir a respeito disso, mas ao mesmo tempo com uma dificuldade muito grande nos relacionamentos por conta de muitas vezes me sentir inadequada, muitas vezes sentir que eu precisava agradar demais a outra pessoa para que ela gostasse de mim, uma dificuldade muito grande de impor limites, e todo esse processo que ao longo dos anos foi se tornando cada vez mais intenso, que foi aumentando tal como uma bola de neve, que chegou ao auge no ano de 2009, quando finalmente eu recebi um diagnóstico de codependência emocional, e de lá pra cá a minha vida mudou por completo, não só a minha vida pessoal, mas a minha vida profissional também, porque eu me vi extremamente sendo convidada a me investigar pessoalmente e levar os resultados dessa investigação para as pessoas com as quais eu já compartilhava a minha jornada. Gente, inclusive, esse é o momento de fazer um parênteses, tá? Porque assim, se você que tá aí me assistindo se identifica com alguma coisa do que eu falei e isso acaba transbordando muito, de forma muito intensa nos seus relacionamentos amorosos, né? Nesse sábado agora, dia 16, eu sei que tá super em cima da hora, mas antes feito que perfeito, vai rolar um workshop focado apenas nos cuidados da nossa relação amorosa. Estejamos nós ou não num relacionamento amoroso. Esse workshop se chama Pronta para o Amor, ele acontece no dia 16 de julho, agora sábado, entre as 9 da manhã e a 1 hora da tarde. E sabe aquele papo que a gente vive ouvindo? Ah, para de correr atrás das borboletas, cuida do seu jardim, que quando você cuidar do seu jardim as borboletas vão vir? Então, eu ouvia essa frase e me dava muita raiva, porque eu falava, tá bom, e como é que eu cuido desse meu jardim? Então, o workshop Pronta para o Amor é praticamente um kit de jardinagem para ajudar a gente a entender o que a gente precisa fazer para cuidar desse jardim, para adubar esse solo,
qual é a condição ideal de luz e de água que a gente precisa. E nesse workshop a gente vai trabalhar em cima de um método que eu estou sistematizando ao longo dos últimos tempos com os meus estudos, que é um método chamado ASL. E cada letra dessa sigla ASL tem a ver com um recurso interno, um valor que é muito importante da gente praticar dentro dos nossos relacionamentos amorosos. Aprender a amar de verdade, porque muitas vezes a gente não sabe o que é amor, a gente acha que amar, eu gosto tanto de você que eu te amo, é quase como se fosse um adjetivo. A gente fala sobre solitude, que é muito diferente de solidão. A grande maioria de nós acha que solidão é a ausência de uma outra pessoa, e de fato é, mas na verdade a proposta é a gente transformar a solidão em solitude. Então sair desse espaço, que muitas vezes acaba sendo o motivo pelo qual a gente acaba se envolvendo nos relacionamentos amorosos, sair desse lugar de solidão, que é a ausência do outro, e começar a caminhar na direção da solitude, que é nós estarmos na nossa própria companhia. Gente, se eu soubesse disso antes, né? Quanta coisa que teria sido evitada. Quantas vezes que eu aceitei muito menos do que eu deveria ter aceitado por medo de estar sozinha. Gente, hoje tudo que eu mais quero é ficar sozinha depois de 2 filhos. E por último, o valor da liberdade, porque ninguém quer estar num relacionamento tendo que corresponder ao que o outro quer que você seja, e nem você quer estar num relacionamento também exigindo do outro que o outro seja alguma coisa diferente do que ele quer ser. O que a gente quer é ser livre e se encontrar com o outro nesse movimento de liberdade individual de cada um. E é um workshop super acessível, você consegue parcelar em várias vezes no cartão de crédito, fica gravado se você não puder estar ao vivo, e além do workshop você vai receber também um material de apoio que é super completo, uma meditação feita sob medida para os participantes do Pronta para o Amor, e também um podcast SOS para aqueles momentos que você sabe que você vai cagar no que você vai fazer bobagem e que você vai se arrepender depois, mas que parece que é um impulso maior do que você e que você acaba se atropelando e fazendo bobagem mesmo. Vai ser um enorme prazer ter você comigo nesse workshop. Eu espero de verdade que a gente possa estar junta. Então, checa aqui embaixo a descrição desse vídeo para pegar todas as informações. E eu acho que assim, né, comecei a falar do workshop, me lembrei, na verdade, de falar do workshop nesse momento desse vídeo, porque justamente uma coisa que eu sempre busquei com muita veemência na minha vida foi me relacionar com as pessoas de uma forma que fosse saudável pra mim. E foi através dos relacionamentos amorosos que eu percebi que os meus relacionamentos em geral não eram saudáveis pra mim. Hoje eu percebo, por exemplo, que o meu relacionamento amoroso talvez seja a relação mais saudável que eu tenho, mas que eu ainda preciso amadurecer muito outros relacionamentos. Através desse movimento que acontece sempre que eu vou abrir turma nova pro Liberte-se, é aquilo, né, gente? O primeiro ouvido que escuta aquilo que eu tô falando é o meu próprio. Principalmente em se tratando de um novo Liberte-se, né? Porque o Liberte-se, ele mudou muito ao longo dos anos. Eu senti esse chamado para regravar o Liberte-se para essa 6ª turma, e regravando o Liberte-se, reorganizando o material do Liberte-se, eu fui sendo e continuo sendo convidada a habitar vários lugares dentro de mim, e esse último lançamento, então, me mostrou que eu não estava me relacionando de uma forma saudável em muitas esferas da minha vida. E não só com pessoas, mas também com o trabalho, com a minha saúde, com a minha alimentação, nos meus relacionamentos pessoais com pessoas do trabalho. E o mais louco é porque, assim, sempre que a gente tem um padrão disfuncional de relacionamento, esse padrão, ele acaba se expressando de muitas formas, né? Mas basicamente o que tá por trás dele é medo. E eu acho que nesse caminho da gente se tornar realmente pronta para o amor, Pronta para Amar, que aliás era o nome que eu queria ter dado pro workshop, né? Pronta para Amar, mas aí vocês ficaram falando que parecia novela do SBT, e aí então mudou Pronta para o Amor. Eu ainda tenho um certo recalque em relação a isso, confesso, porque amar é verbo, amar é uma decisão. Pronta para o amor, como se o amor fosse um objeto que você vai lá na estante, pega, pronta para o amor, peguei esse objeto. E é isso o que eu queria compartilhar nesse vídeo hoje aqui com vocês. Amar é uma decisão. É uma decisão que a gente toma todos os dias. É uma decisão que a gente toma quando a gente decide abandonar as nossas cascas, quando a gente decide interiorizar os processos, quando a gente decide ir removendo essas camadas que foram sendo acumuladas ao longo do tempo. Essas camadas que, um relacionamento tem que ser assim, e qualquer relacionamento, tá? Se você tiver um relacionamento amoroso, aí é mais ainda, você vai lá pro workshop Pronta pro Amor. Mas de qualquer forma, a gente tem essas cascas que a gente vai ganhando ao longo da nossa vida com os processos, com os condicionamentos, com os aprendizados, com as experiências, com aquilo que vai ficando
das experiências que a gente vive e como a gente vai construindo esses lugares dentro da gente em que a gente se sente profundamente refém das pessoas e das relações. E o quanto que a gente vai aceitando qualquer coisa só para não ter que lidar com a mudança de ciclos da vida, porque a vida é isso. Em alguns momentos faz sentido uma relação, em outros momentos essa relação deixa de fazer sentido. E o que nos impede de perceber isso em tempo real e não como a gente geralmente percebe depois que passou-se um tempo, olhando para trás e falando, caramba, lá atrás isso aqui já não estava funcionando. O que impede a gente de perceber em tempo real são esses núcleos de apego que a gente vai construindo e que tem apego. Apego vem do ego. E esses medos que a gente vai tendo e que vai fazendo com que a gente se apegue a pessoas, a relações, a contextos, a cenários, temendo profundamente a mudança, temendo profundamente os desconfortos que essas mudanças podem trazer pra gente, sem a gente perceber que, na verdade, o desconforto que a gente está vivendo agora talvez seja muito maior do que o desconforto que vem com a mudança. Ter percebido isso nesse último lançamento me fez tomar várias decisões em relação ao meu trabalho, em relação à galera que trabalha comigo, em relação a parcerias futuras, me fez tomar decisões em relação à forma como eu me comporto dentro da minha família, a relações que são relações muito importantes, mas que são relações que eventualmente eu percebo que eu preciso de um pouco mais de espaço, de distanciamento, porque são relações que são relações nocivas para mim, são relações que me fazem mal. E eu percebo como esse movimento acontece dentro de mim. Eu acho que isso é uma coisa que está ao alcance de todo mundo. Quando a gente assume as nossas verdades, quando a gente coloca as nossas verdades para fora, ao mesmo tempo, esse movimento interno de, nossa, mas será que tal pessoa vai assistir esse vídeo? Nossa, mas o que será que tal pessoa vai achar que eu tô falando dela? Será que tal pessoa vai ficar chateada comigo? E entender também que tudo bem, que a mente vai fazer isso e que a maior coragem que existe é a nossa capacidade de mudar, porque a nossa mente gosta das coisas fixas, a nossa mente não gosta de mudanças, a nossa mente prefere um inferno conhecido do que um paraíso arriscadamente desconhecido. E quanto mais eu estudo e quanto mais eu medito e quanto mais eu me compreendo, quanto mais eu viajo para dentro de mim, mais eu percebo que o grande objetivo da nossa vida, a grande missão da nossa vida é sair daqui e entrar aqui, que é esse centro verdadeiro. O nosso coração é o nosso centro verdadeiro. O nosso coração, ele nasce com a gente. A mente, ela é construída a partir das nossas relações, a partir do entendimento do mundo à nossa volta, a partir do entendimento que foi construído de outras pessoas em outros contextos do mundo que existia naquela época à sua volta e o quanto esses condicionamentos eles continuam vivos dentro da gente, muitas vezes se misturando com a nossa própria voz. Então, quando eu falo isso, eu falo de um processo muito especial, assim, que eu tô vivendo, de viver esse amor, que é um amor da gente com a gente mesmo, né? O amor que a gente vive nas nossas relações, da pele pra fora, é só um reflexo desse amor que a gente vive com a gente mesmo. E um aprendizado que eu tenho feito e algo que eu tenho desempenhado diariamente é praticar esse amor da pele pra dentro. E conforme eu vou fazendo isso, conforme eu vou legitimizando as minhas emoções, as minhas sensações, as minhas percepções, que determinadas relações funcionam, determinadas relações não funcionam, eu vou percebendo como parece que tem um rio dentro de mim que vai retomando o seu fluxo e que vai entrando de novo num fluir. E eu percebo que tudo aquilo ao que eu estava apegada antes eram só construções da minha mente. E que na hora de colocar essas decisões em prática do lado de fora, é muito mais simples do que eu tinha imaginado a princípio. Então, acho que até me apropriando um pouco desse workshop que vai acontecer no sábado, que é sobre vidas amorosas, mas nesse vídeo aqui eu não tô falando especificamente disso, a pergunta é, você tá pronta pro amor? Porque se você quer amar o outro, se você quer se relacionar com o outro, mas você não quer reinventar a sua relação de amorosidade, de solitude e de liberdade com você mesma antes do lado de dentro,
Você não vai conseguir fazer isso do lado de fora. E eu não estou rogando praga, é uma mera constatação da realidade. Eu quero muito saber o que você sente diante de todas essas ideias, quero muito saber em que ponto desse processo você tá. Quero te convidar para participar das meditações matutinas que estão acontecendo no Instagram todos os dias, de segunda a sexta, das 6 às 6:30. A gente tá junto lá no Instagram, descendo essa energia do cabeção pro coração e praticando esse cultivo de espaço interno que é tão importante pra gente conseguir silenciar essas vozes mentais e voltar a ouvir a nossa voz interior. E, novamente, fica aí o convite. Se você quiser participar do workshop Pronta para o Amor, as inscrições estão disponíveis até amanhã, quinta-feira, às 23h59, porque o workshop acontece no sábado, entre as 9 e a 1. Se você puder participar, será muito bem-vinda. Se não puder participar, não faltarão outras oportunidades. Lembrando que o workshop fica gravado para você acessar durante 2 anos. Encaminhe também para suas amigas, se você sentir que esse é um convite que pode fazer sentido para elas também. E a gente se vê semana que vem num novo vídeo aqui no canal. Um beijo muito grande.